Olá, meu nome é Sidney Gomes Costa e esse é o canal Inglês Afiado Pro. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar a aprender as preposições in, on, at, de maneira que você nunca mais se confunda. Se você já gostou desse título, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para você saber toda vez que tiver um vídeo novo. Bom, então vamos lá. O que são preposições em inglês? Ou o que é preposição em inglês? É uma palavra que liga dois elementos de uma frase fazendo a relação entre eles. Ou seja, em uma frase eu tenho dois elementos, elemento 1, elemento 2. Para que os dois façam sentido um com o outro, eu tenho que colocar algo no meio deles dois. Então, por exemplo, I live in Brazil. I live é o primeiro elemento, Brazil é o segundo elemento. Para que ele faça sentido, eu vou colocar a palavra in, ou seja, a preposição in. Agora fez sentido, ó. I live in Brazil. Eu vivo no Brasil. Entendeu? E quais são as regras de uso para as preposições? Não há regra absoluta, ou seja, não tem uma regra que se aplique a todos os casos. E essa informação é muito importante. Eu quero que você guarde ela porque a gente vai usar ela depois, tá bom? Quais são os usos mais comuns das preposições in, on, at? É o que a gente vai ver aqui agora. Por exemplo, a preposição on. Preposição on. A preposição on vai designar quando você quiser dizer os dias da semana ou quando você quer descrever um endereço. Você está dizendo que quer descrever um endereço da sua casa, por exemplo, você vai usar a preposição on. Então vamos lá. Ó. I usually go to the church on Sundays. Eu costumo ir à igreja aos domingos. Né? Primeiro elemento, I usually go to the church. Segundo elemento, Sunday. Os dois fazem sentido, coloca a preposição on. Essa é a primeira frase. Segunda frase ali, ó. The shop is on Times Square Avenue. Ou seja, a loja é na Avenida Times Square. A loja é. Primeiro elemento, Avenida Times Square. Segundo elemento, coloca a preposição on no meio das duas e aí ela agora faz sentido. The shop is on Times Square Avenue. Esse é o uso da preposição on. Preposição in. Preposição in, ela vai ser usada quando eu quiser dizer que eu estou em algum lugar. Em algum lugar. Então, por exemplo, lá, ó. They were sitting in a small office. Eles estavam sentando num escritório pequeno, né? Ela vive no Brasil, ó. She lives in Brazil. Foi o exemplo que eu dei lá no início. She lives in Brazil. Ou seja, quando eu quiser dizer que eu estou em algum lugar, eu vou usar a preposição in, tá bom? E a preposição at, ela vai designar toda vez que você for falar de horas. Quando eu quero dizer as horas, eu vou usar a preposição at. She starts working at 7 o'clock. Ela começa a trabalhar às 7 horas, tá? She starts working. Primeiro elemento. 7 o'clock. Segundo elemento. Coloca a preposição no meio das duas para fazer sentido. Nesse caso, a preposição at. Então, she starts working at 7 o'clock. E a de baixo, mesma coisa, né? I meet you at 9. Eu encontro você às 9. Né? I meet you, primeiro elemento. 9, segundo elemento. Coloca a preposição no meio. At. Bom? Lembra que eu disse a você que não existe uma regra absoluta para os usos das preposições? Então, qual é a maneira mais eficaz de gravar as preposições in, on, at? É o que a gente vai ver aqui agora. Eu deixei preparado um texto, né? E você vai ler esse texto junto comigo. Bom, aqui está o texto que eu queria mostrar a você. Né? O título desse texto é My Wonderful Family, minha família maravilhosa, ou minha maravilhosa família, tanto faz. Eu quero que você preste atenção nesse texto, você vai ler junto comigo, tá? Então vamos lá. I live in a house near the mountains. Eu vivo numa casa próxima às montanhas. I have two brothers and one sister and I was born last.
Eu tenho 2 irmãos e uma irmã e eu nasci por último. My father teaches mathematics. Meu pai ensina matemática, ou meu pai dá aula de matemática. And my mother is a nurse at a big hospital. E minha mãe é uma enfermeira em um grande hospital. My brothers are very smart and work hard in school. Meus irmãos são muito espertos e se esforçam na escola. My sister is a nervous girl, but she is very kind. Minha irmã é uma garota nervosa, mas é muito gentil. My grandmother also lives with us. Minha avó também vive conosco. She came from Italy when I was 2 years old. Ela veio da Itália quando eu tinha 2 anos. She has grown old. Ela envelhece, but she is still very strong. Mas ainda é muito forte. She cooks the best food. Ela faz a melhor comida. My family is very important to me. Minha família é muito importante para mim. We do a lot of things together. Nós fazemos muitas coisas juntos. My brothers and I like to go on long walks in the mountains. Meus irmãos e eu gostamos de fazer longas caminhadas nas montanhas. My sister likes to cook with my grandmother. Minha irmã gosta de cozinhar com a minha avó. On the weekends, we all play board game together. Nos finais de semana, nós todos jogamos jogos de tabuleiro juntos. We laugh and always have a good time. Nós rimos e sempre temos um bom tempo. I love my family very much. Eu amo muito a minha família. Ou seja, como você percebeu nesse texto, esse texto é um texto simples. Ele vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo para você poder baixar ele em PDF, para você poder imprimir, fazer as suas anotações. E o que eu fiz aqui nesse texto? Toda vez que aparece a preposição, eu deixei em negrito. Não só a preposição, mas também a palavra que pode vir antes ou depois dessa preposição correspondente. Então, por exemplo, a palavra live aqui e a palavra in, ou seja, elas duas sempre vão aparecer junto. Então, toda vez, e essa é a maneira mais eficaz de você gravar as preposições certas. Toda vez que você ver a palavra live, você não vai dizer I live, você vai dizer I live in. Por exemplo, você viu a palavra look, você não vai dizer I look, você vai dizer I look at, tá? E assim sucessivamente. Toda vez que você vê uma preposição em uma palavra, você vai dizer elas juntas. Essa é a melhor maneira de você gravar os textos. Legal? Fazendo isso, você vai desenvolver o seu senso de correção. Essa habilidade é uma habilidade extremamente importante nos seus estudos, porque toda vez que você ver a palavra, se você fazer esse exercício de juntar a palavra mais a preposição correspondente a ela, toda vez que você vê ela de maneira diferente, você automaticamente vai identificar o erro. E agora, qual vai ser o seu plano de ação? É o seguinte. Passo número 1. Escolha um texto de fácil compreensão. Ou seja, conforme nós vimos aquele texto anteriormente, ele vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo para você poder baixá-lo gratuitamente, tá? É o lingua.com. Vai ficar lá disponível para você poder baixar. Você vai escolher esse texto, tá? Um texto simples, um texto que você consiga entender todo o contexto, consiga traduzir ele, tá? E o passo número 2, você vai ler e marcar toda vez que aparecer as preposições. Tá? Você vai fazer exatamente aquele exercício que nós fizemos aqui. Você vai ler e você vai marcar as preposições para você poder fazer os seus estudos e para você poder gravar as preposições com as palavras correspondentes. E o passo número 3, você vai gastar de 15 a 30 minutos diários com leitura. Esse exercício, para que você grave as preposições, você tem que ter o hábito da leitura. E, se for possível, se o texto tiver áudio, né, em formato de áudio, melhor ainda, vai potencializar 10, 15 vezes mais o seu aprendizado. Tá bom? Então, de 15 a 30 minutos diários de leitura. Bom, é uma coisa fácil de você começar aí. Então, chegamos ao fim.
Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Sobre as preposições. Não deixe de comentar se você gostou, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ficar o meu iBook, tá? Para você poder baixar gratuitamente. Os 4 princípios que todo poliglota usa para a fluência em inglês, ele vai ficar disponível aqui para você. E se você quiser conhecer mais assuntos como esse das preposições, entre outros, né, também vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo o curso online Autodidata Inglês, se você quiser conhecer mais, tá legal? Então, nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!